E aí, pessoal, imagina você, um velejador, sai velejando, quer alcançar a Austrália, que é a velha Gales do Sul, e de repente você que saiu da Inglaterra, do seu lugar de partida seguro, onde você tem sua casa, depois de viajar, passar por tempestades, de repente você aporta e vê ali um palácio que você já conhece e descobre que aquele lugar que você foi e aportou, na verdade é o lugar de onde você saiu, a velha Inglaterra, a velha Gales do Sul. E a nova Gales do Sul, que você queria ir, você não encontrou, porque aquilo que você procurava é aquilo que você já possuía. Chesterton quer dizer que essa aventura que ele fez foi uma aventura verdadeira, e é muito estranho esse paradoxo de você estar sempre buscando algo de um mundo diferente, que você, na verdade, precisa concluir que é aquele mundo que você vive, é o mundo real. Bom, ele fala também que quando ele escreve o livro Ortodoxia, ele foi desafiado para mostrar qual é a filosofia dele, porque ele atacou muitas heresias, muitas ideias falsas sobre a verdade, né? A heresia é uma ideia falsa sobre a verdade. Então, tinham filósofos, né, socialistas, comunistas, materialistas, agnósticos, pessoas que estavam perseguindo e procurando a verdade e inventando verdades também, né? E ele fala que Bernard Shaw era um escritor de ficção que escrevia muitas ficções, mas com a crença de que aquilo era verdade. Chegando até a dar um exemplo aqui, né? Que se você entrevista um górgona ou um grifo, são aqueles bichinhos, né? Que são falsos, né? Não são verdadeiros, mas enfeitam, né? Aqueles prédios antigos, né? Que tem aqueles bichos assim com a boca aberta, né? Tipo as nossas carrancas, né? Do Rio São Francisco. Você pode fazer uma entrevista com um bicho daquele, responder tudo, e tudo tem muito sentido nas respostas, mas que aquilo é uma ficção, em tese, né? Que ele está comparando aqui, que o Bernard Shaw mesmo poderia fazer uma entrevista dessa, tem todo sentido, só que ela não é verdadeira. E que quando você vê, por exemplo, um rinoceronte, é um animal muito estranho, né? Muito esquisito, aquele bico na frente, aquela pele que parece uma couraça grossa, aquele tamanho todo, parece um bicho tão estranho, e parece que ele não existe, mas você constata que o rinoceronte, apesar de ser muito estranho, é um animal que existe, é real. Então, ele fala que a viagem da gente na vida, ela é muito estranha, e o caminho espiritual proposto pela ortodoxia muitas vezes é um caminho estranho, né? Fala de milagres, fala de ressurreição, fala de desafios difíceis, né? O próprio homem lutar para ser uma pessoa cheia de santidade, cheia de altruísmo, cheia de bondade, um espírito de sacrifício, cheio de virtudes, né? Como foi o ensinamento da igreja. Isso tudo parece muito estranho, só que a gente, quando vive uma vida assim, segundo Chesterton, é uma vida cheia de aventuras, e que nessa busca que ele fez para entender tudo isso, ele descobre que a verdade que ele está percebendo nessa busca, quando ele tenta combater as heresias, né? E ele vê que as heresias têm muitas vezes alguns pontos que são verdadeiros, algumas religiões, ele fala que ensinam coisas que fazem sentido, que são coisas importantes, amor ao próximo, né? Destacadamente as heresias, elas têm também nelas todas muitas ideias espalhadas corretas, mas cada uma delas em separado não se compara à verdade, no caso da ortodoxia, que seria a palavra revelada, a Bíblia, né? Que ele, depois de uma busca incessante pela verdade, descobre, tal qual um velejador que vai passeando, quando ele retorna, ele percebe que toda a verdade que ele buscava, essa verdade, ela já existia. Ele descobre tristemente, né? Ele fala aqui numa parte, uma coisa interessante, vou procurar aqui.
Então achei aqui, ele fala que essa busca toda que ele fez, né, ele termina de uma maneira engraçada, né, pois ele manteve as verdades dele, porque tudo que ele estava descobrindo, ele foi compilando, ele foi escrevendo, tal qual ele tenta demonstrar aqui no livro, mas que ele fala assim, eu descobri que elas não eram verdades, né, eu fui punido de maneira mais adequada e engraçada, pois mantive minhas verdades nessa busca, mas descobri que elas não eram verdades, mas apenas que elas não eram minhas. Ou seja, quando imaginei que estava sozinho, estava, na verdade, na posição ridícula de ser apoiado por toda a cristandade. Tipo assim, poxa, descobri algo que todo mundo que é cristão já sabia. Como ele compara, né? Descobriu a Inglaterra, mas a Inglaterra estava lá, todo mundo já estava na Inglaterra antes de mim. Pode ser que Deus me perdoe que eu tenha tentado ser original, mas só consegui inventar sozinho uma cópia inferior da tradição existente da religião civilizada. O velejador pensou ser o primeiro a encontrar a Inglaterra e eu pensei ser o primeiro a encontrar a Europa. Eu tentei com afinco fundar uma heresia própria e quando dei por toques finais a ela, descobri que essa heresia que ele achava que seria uma ideia muito nova, através da sua descoberta, tal qual a Nova Gales, ele descobriu que era a velha Gales, a ortodoxia que sempre tinha existido há pelo menos 2000 anos com Cristo e talvez uma tradição muito maior se for considerar o Velho Testamento. E aí, o que você achou? Interessante? Se você quiser aprender um pouco mais sobre Chester, então vai ter que ler o livro, tá legal? Tem em audiobook, mas tem também nessa forma aqui, em brochura, tá bom? Um grande abraço, Ney Psicólogo, qualquer coisa vamos conversar.